No Papo de Boleiro de hoje, vamos conversar com o Domingos Sávio, ele que é o nosso comentarista de toda segunda-feira. Vamos debater segunda divisão do Campeonato Piauiense e também o Clássico dos Milhões, Vasco e Flamengo. Boa tarde, Domingos. Boa tarde, Luan. Boa tarde, Naira. Boa tarde, telespectadores do Arena Esportes. Final de semana movimentadíssimo, vitória do Flamengo por 4-1 em cima do Vasco da Gama, né? O Palmeiras tropeça mais uma vez e o Flamengo chegando, São Paulo vencendo com a estreia de Daniel Alves e o Brasileirão aos poucos vai engrenando na temporada, no decorrer da temporada. Eu analisei desde a chegada do Jorge Jesus que isso poderia trazer o Flamengo como favorito do Campeonato Brasileiro. Em minha opinião, isso se confirma ao passar do tempo, ao passar do tempo ele vai conhecendo a equipe do Flamengo melhor, o elenco, e vai conhecendo também os atletas. Veja que time e que elenco tem o Flamengo, né, Domingos Sávio? Sem dúvida alguma. O Flamengo tem muita qualidade técnica. Eu acho que o que está faltando para o grupo, e é natural, né, que o tempo venha a fazer com que isso aconteça, é a questão do enredo, do elenco conseguir entender a necessidade e a filosofia com que o treinador quer implementar no grupo. Se você for parar para analisar, falando particularmente do jogo diante do Vasco, o Flamengo não precisou desse conjunto, né? Precisou de talentos dispersos, de jogadores que têm essa capacidade, esse poder de decisão. Não fez uma partida péssima, não fez uma partida espetacular, fez uma partida regular, né? Precisou do pouco e do suficiente para vencer o Vasco da Gama, Luan. Então é uma equipe que tem muito a crescer ainda no decorrer dessa temporada, mais especificamente no Campeonato Brasileiro, configurando-se como um forte favorito ao título. Bruno Henrique está se tornando aquele jogador carrasco do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele está se tornando aquele Paulinho que nós tivemos há pouco tempo atrás, está se tornando o Petkovic, que já foi, e hoje o Bruno Henrique, quando o Flamengo está mal no jogo contra o Vasco, ele acha uma oportunidade ali de virar o jogo. Olha, Luan, quando você enfrenta uma equipe de um potencial técnico elevado como a equipe do Flamengo, você tem que vir a campo com a estratégia tão bem articulada e tão bem executada. O Vasco da Gama, por exemplo, teve boas chances de abrir o placar no primeiro tempo. Dentre elas, nós podemos citar a invertida do Pikachu pela ponta direita, a investida dele pela ponta direita, né, que não ocasionou em gol. E bateu na trave, né? Bateu na trave. E naquela ocasião, todo o esquema tático do Vasco da Gama já estava sendo colocado à prova de fogo naquele momento. Porque quando você joga com um adversário de maior qualidade técnica, ele vai te sufocar muitas vezes. Então, as poucas alternativas, as poucas chances reais de gol que a sua equipe tiver, elas devem ser convertidas. O Vasco não fez isso, o Flamengo, com a qualidade do Bruno Henrique, né, o king dos clássicos, né, foi lá e marcou com muito potencial, chutou de longe, de fora da área, de maneira indefensável para o goleiro do Vasco da Gama, né? O Vasco que teve aquele velho ditado do futebol na mão, quem não faz leva. E o Vasco teve essas oportunidades, o chute do Pikachu, eu vim até falando em nosso grupo de WhatsApp no Arena, que lembrou Nelinho do Cruzeiro, Nelinho que jogou lateral da Seleção Brasileira, lembrou Éder Aleixo, né, no seu auge, mas infelizmente o Pikachu não conseguiu acertar o marcador. O time do Flamengo, falando sobre o jogo em si, o enredo do jogo, que foi levado para Brasília, deu a segunda maior renda da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, 5 milhões de reais. A bagatela de 5 milhões de reais. Isso mostra, Domingos Sávio, que o Vasco e Flamengo é o maior clássico nacional, que pode ir para qualquer estado e tem o estádio completamente lotado, completamente aquecido pelas suas torcidas. Isso é um reflexo da investidura, da capacidade, do poder monetário que o Flamengo tem, da aplicação e da rentabilidade, né? A maneira com que o torcedor enxerga isso e abraça a causa do time. O Vasco e Flamengo de sábado representou bem mais do que dois elencos, né, de características distintas, né, de investimento também distinto. O Flamengo hoje, dentro de campo, representa o reflexo de um time que tem uma projeção a longo prazo, né, de que está pensando a longo prazo, de que está investindo a longo prazo, e a discrepância do Flamengo para o Vasco, para o Fluminense, para o Botafogo, os demais rivais cariocas, é grotesca, é gigantesca. Isso faz com que, se você for parar para analisar o Clássico Paulista, você fala, o Corinthians com menor potencial de investimento em relação ao seu arquirrival Palmeiras, consegue fazer um jogo competitivo. Demais. Pois bem, mas nós precisamos analisar uma coisa, né? O Corinthians tem conjunto, o Corinthians tem um padrão de jogo, tem uma filosofia que foi implementada há muito tempo atrás, né? O Vasco da Gama não tem isso, o Fluminense não tem isso. Além disso, a diferença financeiramente entre Palmeiras e São Paulo e Corinthians, por exemplo, não é tão grande. Exatamente, você não pode colocar na balança, né? A discrepância, o distrator do futebol carioca
é muito elevado. É o muito Flamengo, diferente. eu não diria que o Flamengo vem carregando o futebol carioca nas costas, porque são equipes que têm expressão no futebol brasileiro, né? O Vasco já conquistou por 4 vezes, o Fluminense também por 4 vezes já conquistou o Campeonato Brasileiro, mas que hoje estão deixando muito a desejar e precisam urgentemente reforçar financeiramente para tentar equilibrar esse confronto, né? O jogo estava 3-1 ou 2-1, não me recordo exatamente como estava o placar do jogo, e o Vasco tentou mudar o jogo colocando Bruno César. O Flamengo não, o Flamengo tinha o Everton Ribeiro no banco, ou seja, isso mostra discrepância dos elencos, isso mostra discrepância, isso credibiliza inclusive o Luxemburgo. Eu não coloco a culpa no Luxemburgo, apesar de eu não ter concordado com a escalação, não consigo ver problemas no Luxemburgo nessa partida, porque realmente era muito difícil. Agora, Domingos, vamos falar aqui de Picos e Timon, que é a estreia da Série B do Campeonato Piauiense. Eu já vejo um elenco do Timon encaminhado, já vejo um time pré-montado. Queria que você analisasse primeiro a equipe do Picos, a equipe anfitriã do dia 6. Aos poucos se remodelando, o professor Adelmo Soares vem fazendo com que a Sociedade Esportiva de Picos tenha características de jogo, né? Isso já é notável aos olhos. Já fez um amistoso inicial que nós não podemos ter como base, né? Pela capacidade do adversário, bem inferior tecnicamente, taticamente não tem a mesma instrução dentro de campo, mas ele já começa a ter um esboço, né? O Camilo no gol, o Gilmar Bahia e o Paulo Júnior na zaga, o lateral esquerdo, o Laerte, né, ex-River, que chega também para tentar somar um pouco fora de forma ainda, mas muito a crescer e crescer muito com o time, né. Na lateral direita nós temos o André, um jogador formado na base do Salgueiro, com passagem pelo futebol pernambucano. No meio de campo, nós ainda temos aquela certa dúvida com quem ele vai entrar para botar na volância, né? O David Rocha é um garoto de Picos, um jovem muito promissor, né? Que vem crescendo também, fisicamente vem ganhando muita massa muscular e pode ajudar a equipe, né? Pode pintar com... Qual a idade dele? Ele já acima de 23 abaixo? Abaixo de 23 anos, né? Então é um jovem promissor que se encaixou nos moldes da competição. Nós temos também o Idelvan, né, que pode chegar a ajudar diretamente o time dentro de campo como sendo um dos atletas relacionados. Nós temos a chegada agora, já falando diretamente do ataque, do Hugo Freitas, recém-contratado. Estamos anunciando aqui hoje em primeira mão, né, ele que tem passagem por clubes... 4 anos no Bahia. 4 anos no Bahia, né, vestiu a camisa da Juazeirense agora na Série D do Campeonato Brasileiro, né, então chega também para reforçar a CEP. Nós temos o João Paulo, um prata da casa, né, sobrinho do saudoso Leonardo, já vestiu a camisa do Náutico, jogou junto com o lateral direito André no Salgueiro, chega para reforçar também a equipe do Picos, e o Rafael Freitas, um já conhecido, um cacife do futebol piauiense. Então, aos poucos... Fechou os 11. Fechou os 11. Aos poucos o time vai incorporando uma maneira de jogar, uma filosofia. O torcedor que se faz presente em todas as tardes, nas dependências do Elvídio Nunes, lotando para acompanhar, já vê com alguns olhos e a expectativa é de que o time possa sim conseguir o acesso. O presidente Rodrigo P2 vem trabalhando de maneira serena para tentar garantir a credibilidade do trabalho, né? Vamos esperar, vamos aguardar e torcer para que o Zangão possa conseguir voltar à primeira divisão. Não só por ser um clube do sul do estado, da cidade de Picos, né, que tem tradição no futebol, mas por ter sido 4 vezes campeão piauiense, a CEP é uma das potências do nosso futebol, o primeiro campeão do interior. Engraçado não, me desculpa, mas chega até a ser realmente cômico falar como agora a torcida está abraçando o trabalho do Picos. Picos que realmente... teve suas diferenças, a atual administração teve suas diferenças com o torcedor picoense, com torcida organizada, teve suas diferenças com algum grupo empresarial e agora conseguiu, demonstrando organização, demonstrando bom trabalho, reunir todas as forças para poder chegar nessa segunda divisão com força total, né, Domingos Sávio? O que é mais interessante em Picos, é que o torcedor, por mais distante que ele esteja, né, por mais longe da situação, quando ele passa a ver o time diante dos seus olhos, você se aproxima, né, você cria laços de fraternidade, vínculo direto com o presidente, né, com o prefeito, e já se esquece de quem estava brigando para ocupar o cargo, né, todo mundo abraçando o projeto e, de fato, torcendo para que a CEP possa voltar a ser a grande sociedade esportiva de Picos que conquistou a todos no cenário futebolístico piauiense. Agora falando sobre o Esporte Clube Timon para esse jogo do dia 6, imagino uma pré-escalação que contempla o goleiro Jailson, goleiro que jogou a Série A do Campeonato Brasileiro com Santa Cruz durante 4 anos. Contempla o lateral Geórgio, o lateral novo,
pertence ao River, os zagueiros Índio, que subiu a Série D com o River, e Leandro Amorim, que já teve inúmeras passagens por times piauienses. O lateral direito Paulinho, que chegou há pouco no Sport Clube Timon e já tem a confiança do técnico Marcão. Os volantes Netinho, ex-Altos, e Amorim, ex-Piauí, que jogaram o Campeonato Piauiense esse ano. Netinho, que é um segundo volante que tem uma qualidade técnica muito grande, né, para demonstrar. Os meias Bismarck, 10 do River esse ano, e Thalisson, que esteve no Internacional, esteve no São Caetano, que é genuíno de Timon, que jogou Copa São Paulo pelo clube. E os atacantes Erinaldo do River e Eduardo. Então eu vejo essa escalação, o técnico Marcão, para somar no dia 6, pode ser até os 2 times que vão vir. E na minha aposta são os 2 times que vão vir a se classificar para a Série A do Campeonato Piauiense. Luan, falando não especificamente desse jogo, né, mas de toda a investidura do Timon para o planejamento, eu acho que, já falei isso aqui no programa, vou falar mais uma vez. Como é um campeonato de tiro curto, você precisa projetar muito bem a sua equipe, você tem que blindar muito bem o seu elenco, né? Não se pode trabalhar na hipótese de jogador ir ao departamento médico e depois voltar para servir a equipe, não há tempo hábil suficiente para isso. Então o Timon consegue fazer muito bem, porque traz a experiência de atletas que são conhecedores de como funciona o futebol aqui no Piauí, com jovens atletas que podem, com seu vigor físico, né, com a sua juventude, contribuir para o sucesso da equipe. E ambas as equipes estão trazendo jogadores em atividades, também representa, de certa forma, uma diferença, como o Hugo Freitas, que estava jogando a Série D, e o Eduardo e o Bismarck, que estão jogando a Série C, jogaram nesse final de semana pelo 13. Eduardo, salvo engano, não jogou essa partida, mas tem 6 gols pelo 13, ou seja, está em boa forma física. E que terão agora, né, na última rodada, uma difícil missão de tentar livrar o 13 do rebaixamento. Mas o Eduardo, contra o Botafogo. Contra o Botafogo, né? Um clássico paraibano. Mas o Eduardo já contribuiu com isso, né? Eu acho que surpreendeu... É o artilheiro da equipe e o terceiro artilheiro da competição, sendo que o time está na zona de rebaixamento. Ou seja, é realmente muito motivador a trajetória que vem tendo o Eduardo na Série C. E nós conversávamos com alguns torcedores, inclusive do próprio 13, né? E eles diziam que o Eduardo era uma desconfiança, né? Seria uma incógnita vestindo a camisa paraibana. Mas isso não aconteceu, ele não sentiu o peso. Até o Eduardo tem uma certa tradição no futebol internacional, né? Já vestiu camisa de equipes na França. Então não seria na Série C do Campeonato Brasileiro que ele iria sentir o peso. Parabéns para o Eduardo, parabéns para Timon. Timon que chega forte para essa competição. Né? Domingos, é nessa oportunidade que eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Max, nossos amigos Max Fatos, que está lá no nosso grupo do Arena, sempre conversando conosco, trazendo novidades do 13. E hoje a nossa audiência está sendo em peso, né? Motivo pelo qual nós não deveremos citar mais novamente. Já chega de Vasco e Flamengo. Agora eu quero agradecer você pela audiência desse primeiro bloco. No segundo bloco tem muito aniversário de Teresina. Reveja nossas reportagens nas redes sociais, interaja conosco, mande mensagens.